Neste domingo, dia 22, a juíza Ludmila Lins Grilo trouxe ao seu canal, o TV Injustiça, uma análise detalhada sobre os desdobramentos do chamado Caso Master. Durante a transmissão, ela comentou os bastidores da CPMI do MST e explicou os motivos que teriam levado o ex-banqueiro Daniel Vorcaro a optar por não prestar depoimento. A magistrada também destacou e elogiou as decisões do ministro do STF, André Mendonça, avaliando sua condução no caso como técnica e fundamentada. No vídeo de hoje, vamos comentar os principais pontos levantados pela juíza e entender o que está por trás dessas declarações. Para a gente concluir agora esse tema do Master, vamos falar de dois desdobramentos que vale a pena a gente abordar aqui. O primeiro é que foi arquivada sumariamente a arguição de suspeição do Toffoli. Foi uma decisão do ministro Fachin. Então, devido a uma imprecisão na forma como as notícias estavam redigidas, dava-se a entender que o Fachin teria anulado também as provas que a PF teria reunido contra o Toffoli e que estavam naquele relatório de 200 páginas entregue ao Fachin no início do mês. Se isso tivesse acontecido, seria uma impropriedade, um escândalo assim inimagináveis. Mas não foi isso. O que foi arquivado foi apenas uma arguição de suspeição, nada mais. Tá? Então, esse ponto no processo do Master, em princípio, não pode mais ser levantado, a menos que venham a surgir novos fatos. O que também significa que o Toffoli pode votar no caso Master sem qualquer embaraço. Né? O que seria algo muito bizarro, né? Imagina você, o Toffoli foi afastado da relatoria, mas foi afastado por quê? Eu falei aqui no TV Injustiça, eles não declararam a suspeição do Toffoli, não declararam o impedimento, mas tiraram o Toffoli da relatoria. Então, assim, em princípio, parece que o Toffoli vai votar no caso Master, que ele só foi afastado da relatoria, mas vai votar, o que é muito bizarro, né? E, bom, o segundo desdobramento tem a ver com as primeiras decisões do André Mendonça, o Terrivelmente, nesse caso. Né? O Terrivelmente, ele tinha se reunido no dia seguinte ao sorteio da nova relatoria, ele se reuniu com a equipe da Polícia Federal que cuida das investigações. Então, nessa semana, no dia 19 de fevereiro, ele decidiu, né, o André Mendonça, reduzir o grau de sigilo do caso, autorizando que a PF retornasse o fluxo ordinário das investigações. Isso significa que vários peritos podem atuar na análise dos dados de mais de 100 celulares apreendidos, e não apenas um, que seria o procedimento no nível de sigilo mais rigoroso. Entenderam o que aconteceu? Quando você tem um nível de sigilo mais rigoroso, aí você bota ali um perito. Você não bota um monte, você bota um, porque aquilo ali é muito sigiloso. Você bota um cara ali para cuidar daquilo. Aí quando você reduz o nível de sigilo, você pode botar um monte de cara ali trabalhando para o serviço fluir mais rapidamente. E foi isso que o André Mendonça fez, né, muito corretamente. O ministro autorizou, né, que os investigadores não compartilhem dados com terceiros, tá? Inclusive superiores hierárquicos. Olha só que coisa. Aqueles peritos vão mexer ali naquele material, mas não vão poder compartilhar nada daquilo ali com ninguém, nem com o superior dele. Então, isso significa que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, que é homem do PT, não vai ter acesso a tudo que for produzido nas investigações, como tem sido até agora. O Mendonça também reverteu uma decisão do Toffoli, que mantinha os dados da quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático do Vorcaro na presidência do Senado. Então, ele entregou tudo bonitinho para o Alcolumbre cuidar. Mas, conforme determinado pelo Mendonça, os dados serão compartilhados com a CPI do INSS e com a Polícia Federal. Mendonça também liberou o Vorcaro de comparecer à CPI do INSS por considerar que ele iria na condição de investigado e não de testemunha. Isso faz todo sentido.
né? Quando você é investigado, você tem uma posição processual. Quando você é testemunha, você tem outra posição processual. A testemunha, ela é obrigada a comparecer. Não tem essa de não querer ir, de não estar com vontade, de ter medo. Ela tem que ir e tem que falar a verdade. A testemunha. O investigado, não. O investigado, você não pode obrigar o investigado a ir lá se defender. Ele se defende se ele quiser. Ele pode até ficar em silêncio. Ele vai se ele quiser. Né? Testemunha, não. Então, como o Vorcaro é investigado, ele, de fato, não pode ser conduzido coercitivamente, não pode ser obrigado a ir. Então, nessa aí, o André Mendonça também está certo. O Vorcaro, ele tinha pedido para ir com o seu jatinho particular, mas o ministro autorizou que ele se deslocasse apenas em voos comerciais ou da Polícia Federal. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho visto com bons olhos essas primeiras medidas do André Mendonça. Então, só o fato dele não estar metido nessa história já é um alento, né? E o fato dele deixar a PF e a CPI trabalharem era, claro, era a coisa certa que ele tinha que fazer. Até agora, ele não errou. Tá? Vamos torcer para que continue assim. A doutora Ludmila também detonou a velha imprensa, que mudou de postura em relação ao ministro Alexandre de Moraes, depois que ele e sua família foram expostos pela jornalista Malu Gaspar. Eu vi muitos internautas no Twitter levantando a tese de que a Malu Gaspar poderia ter sido ela que pagou pelas informações. Enfim, nada de concreto se sabe nesse sentido. E tem mais. Provavelmente a Malu Gaspar, na hipótese de ter participado disso, provavelmente não teria feito isso sem a anuência e ou o patrocínio dos seus chefes, que é a Globo. Assim, não se enganem, nada que sai dali da pena da Malu Gaspar sai sem a anuência da Rede Globo. Nada, zero. Não pensem que a Malu é a independentona que publica o que quiser. Não é. Se ela entrou nessa, é porque ela está muito bem coberta por gente grande. E outra coisa, não é porque a imprensa só percebeu agora que o STF está abusando do seu poder. Só viram agora. Não. Claro que não. A imprensa sempre soube, ela sempre percebeu que o STF está abusando do poder, desde o dia 1, desde o inquérito do fim do mundo, portaria lá do Toffoli, a imprensa sempre soube. O que aconteceu é que no início ela não se importava, porque os abusos eram contra o inimigo dela. Só que a burrice dessas pessoas, infelizmente, a gente vive cercada, como eu falei, cercada de primatas, de pessoas de QI de chimpanzé, que simplesmente não conseguem antecipar um problema, não conseguem visualizar algumas jogadas à frente. São incapazes de perceber que algo que elas estão endossando vai virar um monstro que vai destruí-las em breve. Isso tem um nome muito prosaico, né? A burrice. A gente está cercado de burros. Né? E o pior é que eles são maioria e têm poder. E esse é o pior tipo de burro que pode existir, o burro com iniciativa. Né, isso que eles estão passando hoje é o resultado da burrice deles, da incapacidade de antecipar um problema que para a gente era óbvio desde o minuto número 1. Se você quer acompanhar análises completas sobre bastidores da política e do mercado financeiro, com contextualização e responsabilidade na apuração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Informação bem analisada faz toda a diferença.